Olá, Medicoff! Eu sou o tio Carlão da Medicina Preventiva e continuamos aqui falando do nosso bloco SUS. E agora, para fechar a Lei Orgânica de Saúde, nós vamos falar dela. Nossa, acredito que seja um dos marcos legais que mais aparecem nas provas de SUS. Eu estou falando da Lei 8142/90. Isso mesmo, estou falando de mim, de você, de todo mundo participando da construção do nosso SUS. Porque a Lei 8142/90 é a lei da participação da comunidade, Medicoff. Participação popular, participação social. Claro que ela não fala apenas disso, né? Olha só, é Lei 8142. Então, 2 para dizer que ela fala de duas coisas, né? Mas, além da participação da comunidade, ela fala também da transferência de recursos. Porém, Medicoff, não adianta. O tema que está presente na Lei 8142, que mais aparece, chove, despenca nas provas, é a participação da comunidade, ou seja, a participação social. Por isso que esse é o tema central dessa nossa aula e é o ponto importante para a prova. Então, o que a gente estuda tanto na aula de Lei 8142, participação da comunidade e a transferência regular e automática de recursos. Esses são os dois itens, lembra assim, 8142, 222, tá bom? São duas coisas que a lei fala, participação da comunidade e transferência regular e automática de recursos, Medicoff, tá? No esquenta, no esquenta, no esquenta, vamos de questão. Olha só, e aí eu tinha muitas questões para colocar aqui para começar a aula, porque cai muito, todo ano despenca as questões de 8142 nas provas. Essa vem do Sírio-Libanês, da prova 2024. Olha aí o que fala a questão. Homem, 45 anos, procura o UBS para agendar consulta de cuidados gerais e recebe a informação de que novos agendamentos só serão realizados em 20 dias e que deve chegar bem cedo à unidade, pois a procura é grande. Fica bastante descontente e pensa sobre o que ouviu recentemente sobre a história da criação do SUS no Brasil. Decide se informar na prefeitura e participar do Conselho de Saúde do seu município. A Lei 8142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, garante o quê? Vamos lá. Letra A. Ela garante a obrigatoriedade de participação de pelo menos um representante da comunidade nos conselhos de saúde? Letra B. Representação paritária dos usuários nos conselhos de saúde e em relação aos demais segmentos? Letra C. Presença de representantes da comunidade na gestão e regulação das UBSs. Letra D. Descentralização da gestão do SUS com representatividade popular deliberativa nos conselhos municipais. E letra E. Representação da comunidade por meio de eleição direta na gestão municipal dos conselhos de saúde. E aí? Quanto à participação da comunidade, do que fala a Lei 8142/90? Então vamos lá. Medicoff, primeira coisa, tio Carlão, não tem a Lei 8080 e ela não é Lei Orgânica de Saúde? Então por que precisou da 8142/90? Também Lei Orgânica de Saúde. Ah, isso é uma história bem política, Medicoff. Olha só. Bem, na verdade, estava tudo lá no texto original da Lei 8080. Só que aí o presidente lá da época acabou vetando algumas coisas da Lei 8080. Não concordou muito, vetou. Então, pela urgência da coisa, a Lei 8080 saiu sem falar mais detalhes dessa participação da comunidade e da transferência dos recursos. Por isso que no mesmo ano, depois lá de algumas negociações, saiu o restante da Lei Orgânica de Saúde, separadamente. Como ela saiu separadamente, ela saiu com outro número, 8142. É como que o que está na Lei 8142 é o que já era para estar na Lei 8080, só que devido a esses entraves e essas coisas mais políticas, só veio depois, tá? Então a Lei 8142 complementa a Lei 8080/90, devido aos diversos vetos que teve em relação à participação da comunidade e ao financiamento, Medicoff. E aí o que é que ela vai regular? Olha só, o poder
emana do povo, isso mesmo, ela vai falar da participação da comunidade na gestão do SUS. Esse é o item mais importante dela para as provas. E também traz transferência intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde entre a União, estados e municípios, ok? São esses dois itens, o primeiro é o que mais cai em prova, vamos falar deles com mais detalhes, porque falar de participação da comunidade, Medicoff, é falar de participação popular, é falar de controle social. E aí, tio Carlão, me fala, como é que o povo participa do nosso SUS, no planejamento, na tomada de decisões, né, elaborando propostas, tudo, quais são as formas que o povo participa? É na forma de instâncias colegiadas do SUS. E essas instâncias colegiadas, Medicoff, elas existem em cada esfera da gestão, tá bom? E isso não prejudica as funções do Poder Legislativo. Quais são as duas instâncias? Atenção que é isso que cai. As conferências de saúde e os conselhos de saúde, Medicoff. Essas são as duas instâncias principais, tá bom? E são elas que são citadas na Lei 8142/90, tá? Conferências e conselhos. Olha, você tem que saber bastante a diferença entre essas duas instâncias. A gente vai ajudar para vocês aqui. Se partir por desespero, o tio Carlão tem macete para ajudar nisso. Não se preocupe. Em outras palavras, o povo participando das conferências de saúde e dos conselhos de saúde é o controle social, Medicoff. É o controle social, tá bom? Então isso é cidadania, tá bom? Além do SUS dar acesso universal a todos, que as pessoas também possam participar, falando dos problemas de sua comunidade, quais devem ser as prioridades para estar no plano de saúde, como deve ser a avaliação da situação de saúde, tá bom? Isso é muito importante. Aprovar ou não o plano de saúde, fiscalizar a aplicação dos recursos, elaborar propostas, diretrizes, é isso, é a participação da comunidade na construção solidária do nosso SUS, beleza? Bem, agora atenção. Chegue, pode entrar, venha. Chegou, que bom que você está aqui. Você é o slide mais importante para essa aula. Vai para a tela. Pronto, está na tela, tá bom? Isso, olha, ele chegando. Gente, você não pode esquecer disso. Tanto nas conferências de saúde quanto nos conselhos de saúde. A composição tem que ser paritária em relação aos usuários, tá bom? A composição tem que ser paritária em relação aos usuários, tá bom? Olha, por favor, você não esqueça disso. O que significa dizer composição paritária? Significa dizer que 50% das pessoas que estão numa conferência de saúde ou num conselho de saúde tem que ser de usuários, tá bom? Usuários, ok, Medicoff? 50% são de entidades de usuários, tá? Então, a metade das pessoas numa conferência, a metade das pessoas em um conselho de saúde tem que estar ali representando os usuários do SUS. Então, esse é o slide mais importante da aula, tá? Não pode esquecer dele. Ele é guarda bem a letra I. Ele é indispensável. Indispensável. Aliás, letra I aparece 2 vezes na palavra paritária, né? 2 lembra o quê? 50%, metade, tá bom? Por favor, ok? Então não esqueça, 50% de entidades de usuários. Usuários. Aliás, forçando um pouquinho a barra, a palavra usuário. Usuário. Usuário começa com a letra U. Então, se começa com a letra U, a palavra usuário, na palavra usuário tem quantas vezes a letra U? Né? Tem 2 vezes, tá bom? Então, não esquece da Medicoff, 50%. Aliás, esse número 2 eu gosto também, porque ele está na matemática aí do 8142, tá? Ficou difícil? Agora vou deixar fácil. Olha os números 8142. Coloca ele em ordem crescente. Em ordem crescente, 8142. 1, 2, 4 e 8. Vamos lá, 1, 2, parece uma progressão geométrica. 1 é metade de 2, 2 é metade de 4, 4 é metade de 8. Então, essa mensagem nos números quer me dizer alguma coisa? Uma mensagem aqui nos números quer me dizer alguma coisa? Para lembrar que nas conferências e nos conselhos, usuários é a metade dos participantes. Olha só, tem o Carlão forçando a barra para você não esquecer. 1, 2, 4 e 8. 1 metade de 2, 2 metade de 4, 4 metade de 8. Metade, 50% tem que ser de usuários. Beleza, Medicoff? Então, fechado. Terminou a aula? Não, terminou a aula não. Agora a gente vai aprofundar mais a comparação entre conferências e conselhos de saúde, Medicoff. Sim, tem que saber por quê.
Tem que saber se é permanente ou não é permanente, a instância colegiada. Tem que saber se não é permanente, de quanto em quanto tempo tem que acontecer. O que é que faz cada um em relação à política de saúde, tá? Então essas coisinhas também que as questões mais difíceis trazem, comparando as conferências de saúde com os conselhos de saúde. Beleza, Medcoff? Então, começando com as conferências de saúde. Aliás, conferência de saúde tem a letra F. Conselho de Saúde não tem a letra F. E F de conferência me lembra da FIFA, me lembra do futebol, me lembra de futebol, tá bom? F, FIFA, F, futebol. FIFA é Copa do Mundo. E Copa do Mundo tem de 4 em 4 anos, tá bom? Ah, já peguei, professor, onde você quer chegar? Isso mesmo. As conferências de saúde, elas não são órgãos permanentes. Elas são eventos que acontecem a cada 4 anos. De 4 em 4 anos. Já pega seu lápis chocante e risca aí o F da palavra conferência. E lembra de F de futebol, F de FIFA, de Copa do Mundo, que é de 4 em 4 anos. Conselho não tem, tá bom? A letra F, beleza? E aí, Medcoff, de 4 em 4 anos vai estar lá reunidos representantes de vários segmentos sociais. E aí, claro, como eu já disse para vocês mais cedo, tanto as conferências de saúde como o Conselho de Saúde são instâncias colegiadas que tem em cada esfera. Então vai ter a Conferência Municipal de Saúde, a Conferência Municipal de Saúde, tá bom? Vai ser seguida da Conferência Estadual de Saúde, para depois terminar na Conferência Nacional de Saúde, tá bom? Cada conferência dessa vai acontecer, né, de 4 em 4 anos. Isso é importante, tá, Medcoff? É ascendente esse processo de planejamento no SUS. Beleza? Agora, o que é que faz a conferência de saúde? É conferir. Conferir o quê? Conferir como está a situação de saúde daquela população. Na conferência municipal vai analisar a situação de saúde daquele município, ok, Medcoff? Para depois na conferência estadual analisar a situação de saúde daquele estado. Para depois na conferência nacional, 2023 teve conferência nacional, analisar a situação de saúde daquela nação, daquele país. Então avalia a situação de saúde. A partir da avaliação da situação de saúde, e aí viu lá, né, quais são os riscos, as vulnerabilidades, quais são os problemas, né, o que é mais importante para aquela população, aí vai propor as diretrizes para a formulação da política de saúde, naquele nível correspondente. Tá bom? Então, a partir da análise da situação de saúde, vendo os problemas, riscos, vulnerabilidades, necessidades, se propõe as diretrizes para que essas diretrizes possam orientar a formação da política de saúde que vai buscar resolver aqueles problemas daquela região. Ok, Medcoff? Então é isso que faz a Conferência de Saúde. Cuidado, tá? Ela não formula a política de saúde. Quem faz a política é a gestão, é o executivo, é a Secretaria Municipal de Saúde, é a Secretaria Estadual de Saúde e é o Ministério da Saúde. A formulação da política é da representação do executivo. Porém, o executivo formula a política baseado em quê? Na análise da situação de saúde e nas diretrizes que foram propostas pela Conferência de Saúde. Olha aí que legal, você já vendo aí a articulação, né, entre, né, essas esferas aí, entre esses setores. Beleza, Medcoff? E aí fica atento, tá bom? Fica atento para esse ponto importante das conferências. E aí, tio Carlão, quem é que solicita, né? Quem é que solicita a ocorrência de uma conferência, né? A conferência, ela pode ser, Medcoff, ela pode ser solicitada, né, pelo próprio Poder Executivo, né, a própria conferência em si, tá bom? Pode solicitar, né, a realização da conferência e por aí vai, ok? Então tá aí bonitinho para vocês o papel da Conferência de Saúde e essa periodicidade de 4 em 4 anos. Tio Carlão, lembra a dica para mim. F da palavra conferência é para lembrar de futebol, FIFA, Copa do Mundo de 4 em 4? Sim. Mas se você quiser também, F, eu me lembro, um pouquinho que eu sei, é a inicial da palavra 4 em inglês, não é? 4 é for, F-O-U-R. Pois é, F inicial da palavra 4 em inglês, já lembra de novo também 4 em 4 anos. Ah, não tem mais como amarrar essa questão. Conferências de 4 em 4 anos, tá bom, Medcoff? Vamos lá. E os conselhos, tio Carlão? E os conselhos? Olha, eu sou de uma geração, né, que meu pai já dizia, conselho bom se dá todo dia.
Conselho bom se dá todo dia, tá bom, Medikoff? Pois é, o que é que o tio Carlão quer dizer com isso, Medikoff, para você? Que os conselhos de saúde, eles são permanentes, tá bom? Eles têm reuniões mensais, mas eles são permanentes. Nessa coisa só de 4 em 4 anos, não. Conselho bom é todo dia, é permanente, tá bom? Os conselhos são permanentes, órgãos permanentes, tá bom? E aí, qual é a composição de um conselho de saúde, tio Carlão? Tá bom? Claro. Assim como na conferência de saúde, os conselhos têm 50% de usuários, tá bom? 50% de usuários, Medikoff. E os outros 50%, tio Carlão, em um conselho de saúde? Ó, isso veio depois, numa resolução 453/2012, né? A Lei 8142/90 disse que tem que ser metade de usuários, mas quando foi em 2012, essa resolução 453 falou em detalhes, em percentuais, como deve ser toda a distribuição, o rateio dos participantes de um conselho de saúde. Metade de usuários, 25% é de entidades dos trabalhadores de saúde, representando os trabalhadores de saúde é 1/4 de um conselho de saúde, e o outro 1/4 ou 25% é uma mistura aqui de representantes do governo, de prestadores de serviços privados, conveniados ou sem fins lucrativos. Então guarda bem isso, essa matemática aí, essa proporção, essa divisão dessa pizza, tá certo? Porque isso gosta de cair em prova. Já tô vendo lá de A, B, C, D e E a mistura desses números, 50, 25 para lá, 25 para lá, tá bom? Lembra que metade é de usuários, seja conferência, seja conselho. E a outra metade do conselho de saúde é 25% de entidade dos trabalhadores de saúde e 25% vai ser de mistura de representantes do governo mais prestadores de serviços privados, conveniados ou sem fins lucrativos. Guardou isso? Cai demais, Medikoff. Mas, tio Carlão, o que fazem os conselhos? Eu já sei que eles são permanentes. Medikoff, eles são deliberativos. Isso, que é deliberativo, tem um poder de decisão, tá bom? O que eles falam, olha, é ordem, tá bom? É deliberativo, tá bom? O que eles falam tem que ser respeitado, tá bom? Respeitado. Olha, tem poder o povo aí nos conselhos de saúde, Medikoff. Mas o que é que eles fazem? Olha só, Medikoff, lembra que a Conferência de Saúde analisou a situação de saúde e propôs diretrizes para o executivo formular a política de saúde? Lembra, tio Carlão? Pois bem. Então o Conselho de Saúde, o que ele vai fazer agora? Ele vai formular as estratégias para que naquele nível local sejam aplicadas a política de saúde. Seja executada a política de saúde. Ai, tio Carlão, eu posso confundir isso. Propor diretrizes é da conferência, sim. Agora, formular estratégias é do Conselho. Isso mesmo, Medikoff. Tá bom? Ok? E além disso, ele vai controlar, ó, o papel do conselho é o olho do guarda. Ele vai controlar a execução da política de saúde, como ela é executada naquele município, tá bom? Inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, tem que estar ali fiscalizando a aplicação de recursos, Medikoff. E é tão importante, é tão deliberativo o Conselho de Saúde, que as decisões do Conselho, elas têm que ser homologadas pelo Poder Executivo. Tá bom? Em cada esfera do governo. Tipo, o conselho, o prefeito, ele homologa as decisões do Conselho Municipal. O governador, o secretário de saúde, estadual de saúde, homologa as decisões do Conselho Estadual. Ministério da Saúde, tá bom? E Governo Federal homologa as decisões do Conselho Nacional de Saúde. Tá bom? Olha que importante aí, tá, Medikoff? E aí, como eu disse para vocês, a resolução 453/2012, ela traz as diretrizes para a instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos de saúde. Então, ela aprofunda mais, tá bom? A legislação aí sobre os conselhos de saúde. Mas na prova, quando fala em algum marco legal para falar de participação da comunidade, a 8142 é campeã e é a que mais cai em prova, Medikoff. Então tá aí bonitinho o que mais cai para vocês de participação da comunidade, essa comparação entre conferência e conselho de saúde, ok? Aqui só para reforçar uma coisinha, Medikoff, ó, o CONAS e o CONASENS, lembra CONAS? Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, e CONASENS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Lembra que o CONAS e o CONASENS, por ter o NA, eles dois, juntamente com representantes do Ministério da Saúde, formam aquela comissão intergestora tripartite?
Olha só, isso, né, o CONAS e CONASENS mais o Ministério da Saúde forma a Comissão Intergestora Tripartite, né, que é para a pactuação, a negociação, né, de coisas que se referem a questões da saúde da nação como um todo, né? Então tem o NA aí de nacional, ok, Medikov? Então tanto o CONAS quanto o CONASENS, eles têm representação no Conselho Nacional de Saúde. Claro, se é NA, tem NA no CONAS e NA no CONASENS, eles vão ter representação em que conselho? No NA, no Nacional de Saúde, não é no estadual, não é no municipal. Guarda bem isso aí, já destaca o NA aí, para não ter confusão, tá? Gente, e o tio Carlão, para facilitar, tá bom? O tio Carlão, para facilitar, olha só, ele preparou aqui um macete para você não confundir o que faz a Conferência de Saúde e o que faz o Conselho de Saúde, tá? Tio Carlão botou aqui. Foi forçação de barra do tio Carlão, mas é para ajudar. Tá bom? Aceita aí. Vai dar certo. Ó. O tio Carlão pegou a palavra política de saúde, né? A política de saúde, lembrando que quem formula a política é o poder executivo ali, né? O governo com a secretaria correspondente, a política de saúde, e colocou aqui o papel tanto da Conferência de Saúde, quanto do Conselho de Saúde, quanto essa política de saúde. Aí o tio Carlão teve que ideia? Eu peguei a palavra, as 4 primeiras palavras da palavra conferência e da palavra conselho, e vi que as 3 primeiras letras, palavras não, letras, as 3 primeiras letras são a mesma, C-O-N em conferência e C-O-N em conselho. Então a 4ª letra da palavra conferência e conselho vai nos dar um norte para a gente saber o que faz cada um em relação à política de saúde. Por quê? Porque eu botei aqui a 4ª letra que é F de conferência, aqui o P de política, e o S, que é a 4ª letra de conselho. E coloquei em ordem alfabética. Ó. F vem antes de P, que vem antes do S. Tá? Então, se F vem antes do P e F está na palavra conferência, o que acontece antes da formulação da política é papel da Conferência de Saúde. E o que acontece antes da formulação da política? Né? O que acontece? Avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política. Avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política. Olha aí, Medikov, que legal, né? Ou seja, tanto A quanto D, né? Tá aqui pertinho do F, tá bom? Ou seja, o que acontece antes da formulação da política é papel da conferência, porque o F vem antes de P. Agora, essa política já está pronta. O que acontece depois da política? Aí tem que formular estratégias para a execução da política. Aí tem que formular estratégias para a execução da política, tá bom? E qual é a letrinha que vem depois do P de política? O S, que é a 4ª letra de conselho, tá bom? Então, fazendo esse joguinho aí do que vem antes da política, que vem depois da política, e pegando aí o F, o P e o S da questão da ordem alfabética, você vai entender aí e não mais decorar. Você entende o que faz cada um e vai acertar a questão difícil, um dos assuntos que mais cai na prova de residência. Ok, Medikov? Vamos aqui voltar para a nossa questão? Olha só, então a questão lá do sírio-libanês, né? O cara foi lá, não gostou porque ia demorar para ter sua consulta, aí pensou, olha, mas pelo que eu escutei de SUS eu tenho poder. Eu vou participar do Conselho de Saúde, né? Para participar melhor aí dessa questão de formular estratégias para executar a política, tá bom? Fiscalizar a aplicação dos recursos. Vou lá, tá bom? Bem, então a questão fala sobre isso e diz que a Lei 8142 ela fala sobre a participação da comunidade do SUS e sobre transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde. O que é que ela garante, Medikov? Ela garante a obrigatoriedade de participação de pelo menos um representante da comunidade nos conselhos de saúde? Não. Ela garante que 50%, tanto nos conselhos e nas conferências, seja de usuários, ou seja, representação paritária. Guarde bem essa palavra. Paritária é em relação aos usuários, não é paritária em relação aos trabalhadores nem a representantes do governo, é em relação aos usuários. Então, correto aí é a letra B, Medikov. Vamos para mais uma? Olha essa da USP 2022. O controle social do SUS é exercido por meio de conferências e conselhos de saúde. Qual é a alternativa correta? Vamos lá. Letra A. Sindicatos,
Conselhos profissionais e associações de pacientes não podem compor conselhos de saúde municipal. Claro que pode, tá bom? Claro que pode. A gente viu nos conselhos de saúde municipais, a gente viu que 50% é de usuários e de representantes de entidades de usuários, 25% de trabalhadores e os outros 25% seriam representantes do governo e também do setor privado. Letra B. Prestadores de serviços privados conveniados ao SUS podem fazer parte dos conselhos e conferências de saúde. Perfeito! Nos conselhos, eles estão lá no grupo dos 25%, juntamente com representantes do governo. Está correta a letra B. Letra C. As conferências de saúde surgiram com a Constituição de 88 e ocorrem a cada 4 anos. Está errado. As conferências de saúde, Medicoff, elas existem desde 1941. A primeira conferência de saúde foi em 1941. A mais famosa de todas foi a 8ª Conferência de Saúde Nacional, que foi em 1986, que foi a primeira com participação popular. Não esquece isso. A de 86 foi a primeira com participação popular, tá? E ela já estava dando uma dica. Foi em 1986. Em 86. Ó, se eu pegar a primeira conferência de saúde, que foi em 1941, e a 8ª, que é a mais famosa, em 1986, eu vou ver que em 41 tem o 4 e o 1, e em 86 tem o 8. 8, 1, 4, só faltou o 2, porque a Lei 8142 é a que determina, né, como devem ser as conferências de saúde. E lembrar que elas acontecem a cada 4 anos. O que surge com a Constituição de 88, Medicoff, é o SUS. O SUS surge com a Constituição de 88 e a Seguridade Social. E letra D, a composição do Conselho de Saúde é de 1/3 para cada categoria. Claro que não. É paritária em relação aos usuários. E se é paritária, significa o quê? 50%. Metade é de usuários, Medicoff. 25% trabalhadores de saúde, 25% representantes do governo e de entidades privadas e prestadores de serviços. Olha aí, tio Carlão, resposta correta aqui é letra B de bola, B de bola. Pois é, Medicoff, essa é a parte que mais cai. Tio Carlão já terminou a aula de Lei 8142? Olha, a parte mais importante para a prova que mais cai, sim. Mas lembra que ela é 8142, tem 2 coisas nela. A segunda coisa, a gente vai ver agora, cai menos em prova, mas aqui eu não quero que vocês errem questões de prova, tá? Lembre-se, a Lei 8142 também fala da transferência intergovernamental de recursos. E essa questão que vem lá de Londrina, no Paraná, 2024, fala disso, ó. Uma das leis, aliás, essa prova gosta muito de legislação do SUS. Uma das leis orgânicas do SUS, a Lei 8142, estabeleceu uma série de critérios que os estados e municípios devem atender para, com isso, receber repasses intergovernamentais referentes ao financiamento do SUS. Em relação aos critérios estabelecidos por essa lei, considere as afirmativas a seguir. Olha só, traz 4 coisas: fundo de saúde, conselho de saúde, plano de saúde e complementariedade do setor privado. E aí quer saber, desses 4 que estão aí, quais deles são critérios que o município, o estado tem que ter para receber os repasses intergovernamentais. E aí, são os 4? São 3? São 2? Ou só um desses? Para isso, vamos estudar, tá bom? A transferência intergovernamental de recursos tem que ter tutu, né, tio Carlão? Tem que ter dinheiro para financiar as ações e os serviços de saúde. Então, a parte da Seguridade Social, do modelo beveridiano, os brasileiros, dos seus impostos, né, desses impostos aí, né, recolhidos pelo município, pelo estado e pela nação, e parte desse dinheiro dos impostos vão para financiar o fundo, vão para o Fundo Nacional de Saúde, e desse Fundo Nacional de Saúde, o dinheiro vai sendo transferido de forma regular e automática para municípios, estados e Distrito Federal. Agora, para isso, tem que atender a algumas condições para receber o tutu, para receber o dinheiro. Isso no que está escrito na Lei 8142. Isso foi lá em 1990, Medicoff, tá bom? Então vamos lá, ela estabeleceu que o Fundo Nacional de Saúde é para onde são transferidos os impostos e contribuições, né, as fontes de recursos aplicados ao SUS, né? E aí, uma vez estando esse dinheiro lá no fundo, ele vai ser transferido para outros fundos. Nossa, tio Carlão, que coisa estranha. Pois é, de fundo a fundo, de fundo a fundos, de fundo para fundos, né? Mas de que forma, tio Carlão? De forma regular e automática. Atenção para essa... Pois é automático. Vai cair o dinheirinho lá para o Estado e vai cair lá para o... Não venha com desculpa não, seu gestor. O dinheiro vem de forma regular e automática para os municípios que atenderem a que condições. Atenção, que essa é a parte mais chata agora, tá bom? Ó, tem que ter um fundo de saúde. Claro, se o dinheiro vai de um fundo para outro fundo, se sai do nacional, tem que ir para o fundo estadual e para o
fundo municipal. Então tem que ter fundo para receber, né? Tem que ter um conselho de saúde com composição paritária. Olha que maravilha, se não tem conselho de saúde, ó, nem adianta. Se você não colocar o povo lá para falar, para fiscalizar, tá bom? Povo no poder, não vai ter dinheiro, tá? Tem que ter um plano de saúde. Gente, esse plano de saúde aqui não tem nada a ver com plano de saúde privado. É o plano de saúde municipal, mostrando tudo que está lá, o que vai ser realizado naquele município, tá? Tem que ter relatório de gestão. Tem que ter uma contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento e uma comissão para elaborar o plano de carreira, cargos e salários. Ai, tio Carlão, é muita coisa. Só que geralmente não cai todos eles em prova, tá bom? Mas pelo menos esses 4 primeiros você tem que saber. Tem que ter um fundo, um conselho, um plano de saúde e um relatório de gestão. Tá bom? Fundo, conselho, plano e relatório de gestão, tá? Esses outros dois aí, não se preocupe muito não, mas esses daí você tem que pelo menos dominar esses aí, tá? Lembrar, né, que o fundo de saúde é para onde vai os recursos financeiros, então tem que ter o estadual e o municipal. Né? O Conselho de Saúde a gente já viu, né? Aquele com composição paritária, vai ser muito importante. E o plano de saúde, Medicoff, que será feito, ele tem que ter o quê? É o planejamento. Tem que ter análise da situação de saúde, os objetivos, diretrizes, metas, estratégias, como é que vai ser monitorado, avaliado. Por isso que o plano de saúde tem que ser aprovado pelo Conselho de Saúde. Lembra que o Conselho de Saúde é aquele que elabora estratégias, né, para a execução da política, é o que fiscaliza. Então, ele tem que ser, o plano de saúde tem que ser aprovado pelo Conselho de Saúde, tá, Medicoff? E o relatório de gestão é para comprovar que o que estava programado para fazer a aplicação dos recursos foi feito, né? Esse é o relatório de gestão, beleza? Então, pelo menos esse você guarde, tá? Tem que ter as condições para o repasse. Aí o tio Carlão lembrou de uma dica. Olha, você vai para um local para encher algo. No mínimo, você tem que apresentar que documentos. No mínimo, tem que apresentar primeiro que documentos? O CPF e o RG. Como assim, tio Carlão? É só uma dica forçada para você lembrar de as condições mais importantes para o repasse de recursos. Mas que danado tem a ver, tio Carlão? CPF com RG? Lembra? C de conselho, P de plano, F de fundo. Pronto, o CPF da saúde. Olha só, o CPF da saúde, C de conselho, P de plano e F de fundo, da saúde. E esse RG, tio Carlão? Relatório de gestão. RG de relatório de gestão, ok? Ah, ficou muito fácil. Olha só. Bem, gente, voltando para a questão de Londrina, lá 2024. E aí, tem fundo de saúde aqui, tem conselho de saúde, tem plano de saúde e complementariedade do setor privado. De acordo com a Lei 8142, quais desses aqui são critérios para o repasse de recursos? Cadê seus documentos, Medicoff? Põe na mesa seus documentos, CPF e RG. C de conselho, P de plano, F de fundo e relatório de gestão. Então, 1, 2 e 3, o 4 não é. Complementariedade do setor privado, Medicoff. Então, a letra D é o que está correto. Complementariedade do setor privado, lembra que isso não está na Lei 8142. Está lá na Constituição Federal de 88, né? Que é livre a iniciativa privada e que participa de forma complementar. E também está falado também na Lei 8080, porque a 8080 regulamenta a Constituição Federal. Ah, foi muito bom. Eu também gostei muito dessa aula, mas já terminou, né? Então, gente, um grande abraço do tio Carlão e continuamos aí no nossa odisseia sobre o SUS.